Olá, turma! O assunto da nossa aula de hoje é sobre os indicadores de qualidade na enfermagem e a acreditação hospitalar. Nela, nós vamos entender um pouquinho o que é, esse contexto, o conceito, qual a portaria que rege, alguns dados epidemiológicos, o que é a UNA, a classificação dessa UNA, os indicadores de qualidade, o processo de acreditação, como é que acontece, qual a relação da enfermagem na acreditação e quais os hospitais reconhecidos. Então, define-se acreditação como um método de avaliação e certificação da qualidade da assistência de saúde, que busca garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos. Quando dizemos que fomos, estamos afirmando que o sistema de gestão da qualidade do hospital foi avaliado por uma instituição independente e reconhecido por um organismo de acreditação. E aí ele foi considerado, acreditado de acordo com os níveis e padrões. A acreditação hospitalar ela é importante para definir uma melhor qualidade na assistência, a formação de equipes, o planejamento e metas a serem alcançadas, além também de influenciar para um melhor gerenciamento, certo? Isso são frases do Ministério da Saúde. Então, vamos compreender. Existe uma portaria, que é a portaria 1970, certo? Que ela considera o Programa Brasileiro de Acreditação Hospitalar, que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde dentro do Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde, criado em junho de 1995. A portaria GM-MS, número 538, de 17 de abril de 2001, reconhece a Organização Nacional de Acreditação, que é a UNA, como instituição competente e autorizada para operacionalizar o desenvolvimento do processo de acreditação hospitalar. E aí essas portarias, elas consideram a necessidade de adotar medidas que apontem para uma melhoria contínua da qualidade da assistência prestada tanto pelos hospitais brasileiros, independente do seu porte, certo? Independente da sua complexidade ou independente também do vínculo que essa instituição atua. Essa Organização Nacional de Acreditação, ela foi criada mais ou menos em 1999 com a responsabilidade de implantação do Sistema Brasileiro de Acreditação. E aí aquela portaria, baseada nessa portaria aqui, de 538, de abril de 2001, o Ministério da Saúde, considera como política sua adoção de medidas que possibilitem implementar e garantir a qualidade dos hospitais brasileiros. E aí eles reconhecem essa Organização Nacional de Acreditação como uma instituição competente e autorizada a operacionalizar o desenvolvimento do processo de acreditação hospitalar no Brasil. Então, gente, eu falei tudo isso, nada mais para falar que a UNA, a Organização Nacional de Acreditação, é uma empresa que está ali, para julgar, para avaliar quais são os índices de gestão da qualidade suficientes para dizer assim, esse hospital aqui é o merecedor de ter um título de acreditação porque ele está dentro de todos os padrões que regem a segurança da qualidade, a segurança da gestão de qualidade. Então, é como se fosse dizer assim, esse hospital ele está muito bem, Esse hospital ele tem todos aqueles níveis, da aula anterior, todos aqueles princípios de estrutura física, de processo de trabalho, de questão profissional, tudo isso está dentro do acordo, está dentro do que se espera de um hospital regido por uma excelência. Então, é basicamente isso. Mas o que é essa UNA, e quais os objetivos dela? Na perspectiva da UNA, a acreditação hospitalar, ela consiste em um método de avaliação desses recursos, tanto de modo institucional quanto voluntário, é periódico, tem um período para ser feito e é reservado, e que busca garantir
a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos. Então, é justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Começa a avaliar alguns padrões, né? E aí, tudo isso em busca de uma qualidade na assistência. Quais são os setores avaliados, então, por essa ONA? Né? A parte de liderança e a parte de administração, a parte dos serviços profissionais e organização da assistência, o serviço de atenção ao paciente, o serviço de apoio ao diagnóstico, o serviço de apoio técnico e abastecimento e o serviço de apoio administrativo e infraestrutura e a parte de ensino e pesquisa. Ah, mas como é que acontece isso? Existem os avaliadores, né, que trabalham para essa ONA, e aí, em um determinado período, esses avaliadores, eles entram no hospital e fazem essa busca em todos esses setores aqui que eu falei para vocês, né? Então, eles vão avaliar todos esses setores, né? Eles têm medidas, eles têm instrumentos de avaliação para ver se esse hospital, ele pode ou não receber o título de uma acreditação hospitalar. Então, é assim que é feito, como se fosse uma revista, né, em termos mais esdrúxulos, sobre todos esses padrões, aí, sobre todos esses patamares. Então, a certificação ONU, né, o certificado para dizer que esse hospital é acreditado, é realizada uma avaliação, né, realizada por instituições acreditadoras credenciadas pela ONA, tendo como referência as normas do Sistema Brasileiro de Acreditação e o Manual Brasileiro de Acreditação. E aí, a certificação ele pode ocorrer em 3 níveis: acreditado, tá vendo? Bronze, prata e ouro. Alguns dos hospitais, né, do nosso cenário, né, até conhecido por vocês, que são acreditados. A clínica Senhor do Bonfim aqui em Feira é acreditado, certo? Nível 2. A clínica Senhor do Bonfim de Salvador, também nível 2. O Hospital de Olhos de Salvador, né? Em Itaigara, Pituba, é tudo nível 2. O Hospital de Olhos em Itabuna também, nível 2. Hospitais de Porto Alegre, hospitais de São Paulo, né? O Hospital Unimed, lá de São Paulo, acreditado nível 1. Hospital Santa Isabel, Santa Casa de Misericórdia, também acreditava em nível 2, né? E um hospital muito próximo a nós é o Hospital de Santo Antônio de Jesus, é um hospital público, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele também é um hospital acreditado, né? Um hospital público e acreditado. Então, quais são os indicadores, né? O que são os indicadores de qualidade na assistência? Os indicadores de qualidade, eles são entendidos como representações quantitativas de resultado, situação ou ocorrência. É aquilo que vai dar, né? São o resultado que a gente espera para que entenda-se que esse hospital está funcionando diante do que a gente entende como expectativa de gestão de qualidade. É uma ferramenta gerencial para o monitoramento, para mensurar e também para avaliar a qualidade e a produtividade desse serviço. Então, esses indicadores, né, eles são utilizados com maior especificidade e que auxiliam na vigilância da qualidade assistencial e também na identificação de oportunidades para melhorá-lo. Ele tanto é utilizado, né, para fazer como se fosse uma espécie de revista, como eu falei para vocês, tanto sendo utilizado para vigiar, né, fazer a parte de vigilância da parte assistencial, tanto para achar aquele problema e tentar solucionar, tentar melhorar. E aí esses indicadores são instrumentos que auxiliam a definir quais são os parâmetros que devem ser utilizados para realizar essa comparação, né, entre o que é que está acontecendo e o que é que precisa melhorar, né, e também para agregar o juízo de valor entre o que é que foi encontrado e o que é mais adequado, o que é mais, né, ideal para ser estabelecido naquele serviço. E aí necessitam de coleta e também de sistematizar como é que vai ser feita essa mudança, né? Planejar. Os indicadores de qualidade relacionados à enfermagem, eles refletem na incidência de queda. Se tem um setor que tem pacientes, né, tendo queda no banho, queda do leito, né, queda em todas as vertentes, tem que ver qual é o problema, o que é que está acontecendo para melhorar. Incidência de úlcera por compressão, né, úlcera por pressão, lesão por pressão, que é chamada agora LPP.
Então, o que a equipe pode fazer com essa equipe de enfermagem? Treinamentos, né, para mudança de decúbito a cada 2 horas. Incidência de perda de sonda nasoenteral. Todo dia esse paciente perde a sonda. O que está acontecendo com esse paciente? O que está acontecendo com essa equipe? Né? Incidência de flebite, né? O que é flebite? Sinal de infecção, né? Inflamação num acesso periférico, por exemplo, ou num acesso central. O que está acontecendo? O curativo está sendo realizado corretamente? Incidência de não conformidade de administração de medicamento. Estão acontecendo alguns erros na administração de medicamento. Lembra dos 13 certos, né? Os 15 certos, que hoje já está. A incidência de obstrução de catéter central, né? Às vezes o médico passa um catéter central e esse catéter é obstruído. O que está acontecendo? A necessidade de mais horas de treinamento ao pessoal da enfermagem. Também a quantidade de distribuição, tanto de enfermeiros, tanto de técnicos, por quantidade de leitos. Já até falei isso para vocês em outras aulas, certo? Existe um livro muito bom, né, que é a referência dessa aula, que é o Sobek, que ele traz tudo isso sobre um pouco de indicadores de qualidade. Muito legal para vocês lerem. Se possível, baixem ele, tá? Ainda com relação a indicadores de qualidade, né? Conforme Ana e com relação aos conceitos de Dona Bedian, que são 2 estudiosos que falam de acreditação hospitalar, né? 2 autores importantíssimos, a gente traz sobre a questão da estrutura. Então, qual é o índice de enfermeiros com curso de pós-graduação, né? Quais são os índices de técnicos que têm algum tipo de curso ou de especialização, certo? Quais são os índices de checagem diária dos desfibriladores e carros de emergência? Porque se numa parada, se numa intercorrência, o carro de emergência não tiver checado, não tiver com tudo ok, pode levar esse paciente a um óbito, certo? Qual é o índice de treinamento do funcionário por ano? E qual o índice de absenteísmo dos profissionais, né? Como é a falta desses profissionais ao trabalho? Eles faltam muito? Por qual motivo? Estão dando muito atestado? E aí, voltando ainda à parte de acreditação hospitalar, como é que é feita essa acreditação, né? É um processo, é um método de consenso, racionalização e ordenação das organizações prestadoras de serviço e, principalmente, de educação permanente dos profissionais. Então, esse hospital, ele passa por alguns processos, né? Desde a elaboração dos mapas, do processo de cada setor, até a elaboração de documentos, né? O registro das não conformidades, o que está acontecendo, que foi isso que eu já falei para vocês, certo? A definição dos indicadores, quais são os indicadores que eles vão levar em conta, a definição dos riscos e depois o monitoramento, né, desse processo através de uma planilha para melhorar, até a unidade ser acreditada. Então, não é assim, chegou, viu que está tudo dentro dos conformes, vamos acreditar esse hospital. Não, eu vou olhar, é um trabalho, gente, minucioso. Para um hospital ser acreditado, ele passa por uma peneira absurda, tá? Então, nos processos de acreditação, nós temos a avaliação para acreditação, que são as visitas de avaliação ou as auditorias, onde é feito o diagnóstico organizacional ou auditoria inicial, então revisa tudo do hospital. É feita também uma avaliação para essa acreditação e é feita também uma avaliação de manutenção dessa acreditação. Depois de quantos anos vai vir aqui novamente fazer isso, tá? O apontamento do processo de acreditação é feito através das evidências, das não conformidades, que eu já falei para vocês, e de uma não conformidade menor, que é a questão do risco, né? Quanto menos se tem, mais se tem. Quanto menos se tem riscos, menos com não conformidades, mais se tem uma gestão de qualidade. Com relação à enfermagem na acreditação, o enfermeiro, né, é o profissional que está ligado ao processo de acreditação e que tem um papel no desenvolvimento das ações relacionadas à assistência do paciente. Quando eu falo do enfermeiro, eu falo na equipe de enfermagem como um todo, tá, gente? E os serviços de saúde acreditados, eles garantem qualidade no atendimento, né? E servem também de exemplo para outras instituições, com o objetivo de manter a segurança, manter a qualidade, manter a ética, tá? A presença do enfermeiro e também do técnico de enfermagem no processo de acreditação compreende previsão, organização, a administração de recursos, né, para a prestação dos cuidados dos pacientes, de modo sistematizado, respeitando os preceitos éticos e legais da profissão. Por que o técnico de enfermagem, né, tem
também conhecimento nesse processo de acreditação, porque ele está lá, ó, fazendo parte também das conformidades. Ele que administra medicação via sonda nasoenteral, né, ou alimentação, ele que administra medicações em geral, ele faz mudanças de decúbito. Então, todas aquelas não conformidades que eu expliquei para vocês também atuam diretamente, tá? Os administradores de enfermagem devem revisar seus padrões na busca da racionalização, pois na enfermagem estão relacionados com produção e com os resultados a serem atingidos, né? Então, tudo que a gente faz vai ter um resultado lá na frente e tem também uma meta a ser batida. O enfermeiro, porém, ele gerencia esse serviço, né? Como você já sabe, ele supervisiona e pode identificar com mais propriedade os problemas. Não que o técnico não possa, mas como o enfermeiro, ele atua numa parte mais gerencial, numa parte mais de sugestionar, né? De informar, de trazer uma melhora, né? De trazer, geralmente é o enfermeiro que conduz as educações em saúde. Então, ele pode também, né, aplicar correções para melhorar ou modificar essa assistência ao paciente e também dependendo, tudo vai depender da quais são as necessidades apresentadas e a parte de melhora. Então, trabalhar em uma organização acreditada é inteiramente participar de todas as atividades que são relacionadas com a avaliação dessa instituição, tá? Então, é motivante demais, gente, você trabalhar num local que tem um objetivo moral, porque o que todo hospital deseja é isso, é ser acreditado, é ser reconhecido, é mostrar que ele tem uma alta qualidade no serviço. Então, trabalhar num local desse traz uma motivação também para o profissional, né? Faz com que ele queira sempre buscar mais e mais conhecimento, tá? Então, a atuação da enfermagem envolve questões como assistenciais, questões gerenciais, questões objetivas, né, educativas, projeto de pesquisa. E aí a gente já falou sobre essas questões na aula passada, onde a gente fala de eficácia, né, com metas e objetivos, de uma eficiência a partir dos recursos, lembra? De utilizar recursos mais baratos, mas que tenham a mesma finalidade dos outros recursos mais caros, e a efetividade, que são os impactos, que são os resultados trazidos por essas questões. Como considerações finais, eu trago que a acreditação hospitalar, ela beneficia-se com a qualidade da assistência, né? Então, o que é que gera uma acreditação? Saber que aquele hospital, que aquela determinada clínica, ela realmente produz uma assistência de qualidade. A assistência dela é tão boa que ela foi acreditada, certo? Então, cada vez mais com equipes comprometidas, equipes participativas, né? Com espírito crítico, com espírito de uma equipe que vê uma coisa errada e quer consertar, quer melhorar, certo? Com critérios bem definidos, possibilitando sempre a busca por melhores resultados, certo? Além de tudo isso, a segurança do paciente, que está em primeiro lugar, tá? E a metodologia da acreditação, ela destaca-se como uma ferramenta da gestão de qualidade, assim como uma forma de fortalecer o SUS, né? A maioria daqueles hospitais são do SUS, então são os hospitais também de saúde pública que estão ganhando cada vez mais esse título de acreditado, tá? Também com a questão da otimização do recurso, né? E uma sistematização da assistência prestada. Não precisa você ser um Albert Einstein, um sírio-libanês para ser acreditado. Temos hospitais aqui, no nosso Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus, que tem uma acreditação hospitalar, né? O hospital aqui de Feira, Clínica Senhor do Bonfim, tem uma acreditação hospitalar. Então, isso quer dizer que a saúde realmente ainda está valendo a pena, tá? Eu trago para vocês uma mensagem que a liderança efetiva é colocar em primeiro o que é mais importante. O gerenciamento efetivo é disciplina realizando isso, tá? Obrigada e até a próxima aula. Essas são as referências.